Oi pessoal, tudo bem? Hoje vocês estão aqui na minha casa, na minha cozinha, porque a gente vai gravar uma aula aqui de ciências, tá bom? E o assunto dessa aula de hoje é misturas, sabe aquele franguinho empanadinho gostoso, aquele bife acebolado, aquele croquetinho de espinafre? Não é nada disso, não é esse tipo de mistura que a gente vai falar, gente. Mistura, a gente vai falar em ciência sobre esse conceito. Mistura é quando eu tenho duas substâncias, uma em contato com a outra, tá? E a mistura, muita gente confunde e diz que só é uma mistura quando um elemento se dissolve no outro, se mistura de uma maneira que eu não consigo separar e nem ver. E aí não é bem isso, tá? Essas pessoas estão confundindo com solução, que é um assunto para a gente ver em outro vídeo, tá? Mistura, ela pode ter uma ou mais fases, ou ela ficar totalmente dissolvida, né? Um elemento no outro de um jeito que eu não consiga ver, tá bom? Dos dois jeitos é mistura. Por exemplo, quando eu vou comer e aí eu tenho lá o arroz e o feijão, eu consigo ver onde está o arroz e onde está o feijão. Mas é uma mistura mesmo assim. Ou quando eu tomo lá um cafezão com leite, eu não consigo separar mais, né? Eles até mudam de cor, né? Não fica nem da cor do café, nem da cor do leite. E eu não consigo separar um do outro, dizer onde que tá o leite e onde está o café. Mas é uma mistura, tá? Então, a mistura ela pode ser homogênea ou heterogênea, tá? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E para isso eu vou mostrar aqui, a gente vai fazer uma experiência juntos. Você pode estar fazendo essa experiência aí na sua casa, mas você tem que pedir autorização para o adulto responsável por você. Porque você vai usar coisas de cozinha e aí precisa da autorização dele, né? Então eu vou mostrar para vocês o que a gente vai usar, a gente vai fazer juntos essa experiência e depois eu vou explicar mais um pouquinho aqui sobre misturas para vocês, tá bom? Então, vou mudar aqui a posição da câmera para vocês conseguirem ver a experiência. Então, pessoal, agora mudei aqui a posição, vocês não vão ver meu rosto, mas vocês vão poder ver o que a gente vai usar para fazer essa experiência. A gente vai precisar de 2 recipientes transparentes, tá? Que eu tô usando copo de vidro, mas pode ser um recipiente de plástico, se você tiver aí, tá bom? Desde que ele seja transparente. Eu vou usar sal de cozinha, tá? Aqui eu coloquei bastante, mas a gente vai usar só uma colherzinha, tá? Eu vou usar óleo vegetal de cozinha também. Eu tirei o rótulo aqui porque eu não tô sendo patrocinada, não tô ganhando nada com isso, né? Então eu tirei aqui, mas é o óleo que a gente usa na cozinha mesmo. Óleo sem ter sido usado ainda, tá? É óleo novo esse daqui. Mas a gente não vai usar muito não, tá bom? E água, tá? Eu peguei água da torneira mesmo, porque depois ninguém vai beber nada disso aqui vai ser descartado, então não precisa ser água filtrada, tá bom? Só precisa ser água que não tenha sido já misturada com nada anteriormente, tá? Para não alterar o resultado da nossa experiência. Então, primeiro eu vou fazer aqui, eu vou pegar um dos recipientes e eu vou colocar água, tá? Não precisa encher totalmente. E aí vocês podem ver, né? A coloração, que é transparente, tá? Da água. E aí eu vou colocar a outra substância para nossa mistura, um outro elemento, que eu vou colocar aqui sal. Eu vou colocar um pouquinho assim, ó, só de sal, tá bom? E aí eu vou jogar aqui dentro e vocês vão observar, tá? Então, olha lá, imediatamente o sal já começou a se dissolver. Antes mesmo dele se dissolver, né, quando eu jogo e ele ainda tá lá no fundo, eu já tenho uma mistura. Mas agora, ó, que eu né, usei a colher para mexer, o sal desapareceu quase que completamente. E aí eu posso dizer que eu tenho uma mistura aqui de sal com água, caiu alguma coisinha aqui dentro. Sal com água. E aí, olha lá, eu não consigo mais separar o sal da água, tá? Eu consigo ver que a água está um pouquinho mais turva, né? Ela não está mais tão transparente por causa da quantidade de sal, mas eu não consigo dizer onde separar, né?
tirar a água e tirar o sal daqui. Mesmo se eu deixar ela parada por um tempo, ainda assim eu não vou conseguir fazer isso. Então guarda essa informação, ó, eu não consigo separar o sal da água, que a gente vai falar sobre isso. Agora, no segundo recipiente, eu vou colocar água. Coloquei a água novamente, ó, água bem transparente. E eu vou colocar o óleo vegetal. Gente, é o meu cachorro que tá latindo aqui no quintal, tá? Infelizmente atrapalha um pouquinho o vídeo, mas... eu tive que parar um pouquinho o vídeo porque os latidos ficaram muito altos. Então vamos lá, tô colocando aqui o óleo, ó. Olha o que vai acontecendo, gente. Só esse tanto já é o suficiente. Ele formou umas bolhas, mas olha só, ele ficou totalmente separado, né, da água. Ele ficou aqui em cima e a água ficou embaixo, tá? Então eu consigo dizer onde está o óleo e onde está a água nessa mistura aqui. Ah, mas é uma mistura mesmo assim? É, gente, porque eles estão no mesmo recipiente, estão em contato um com o outro, ainda que eu consiga ver duas fases, uma fase de água e uma fase de óleo. Se eu misturar, tá? E a minha colher estiver bem limpa, sem detergente, tá bom, gente? Parece que eles vão se dissolver, ó. Parece que vai ficar dissolvido. Mas quando vai, ó, parando, né, o movimento, vai separando outra vez, ó, o óleo vai subindo para a superfície e a água fica na parte de baixo. Tá? Então aqui eu tenho uma mistura com duas fases. E aí o que eu posso dizer sobre essas misturas? Eu tenho dois tipos de misturas aqui, tá? Então eu vou voltar a câmera aqui para cima para a gente poder conversar sobre esses dois tipos de mistura que a gente fez. Então, pessoal, essa mistura aqui que eu fiz da água com sal, ela tem apenas uma fase, né? Eu não consigo ver onde está o sal e onde está a água. Então, a gente diz que essa é uma mistura homogênea, tá? Eu não consigo separar, não consigo dizer onde está cada um dos elementos, porque um deles se dissolveu completamente no outro, tá? A água, ela tem essa propriedade de conseguir dissolver muitos elementos, por isso ela é conhecida como solvente universal. Mas quando a gente falar de solução, eu vou explicar melhor sobre isso, tá bom? Então essa é uma mistura homogênea. Se eu tivesse feito água com açúcar, seria uma mistura homogênea também, tá? Porque ela também iria se dissolver. Agora, aqui nesse caso da água e do óleo, eu consigo ver claramente duas fases, uma fase de óleo e uma fase de água. Então eles não se dissolveram um no outro. Então eu posso dizer que essa é uma mistura heterogênea, tá? Se eu pegar um punhado de arroz e um punhado de feijão, colocar num copo e chacoalhar, depois eu vou olhar, eu ainda vou conseguir enxergar onde está o arroz e onde está o feijão, tá? Principalmente se estiver cru, né? Então eu posso dizer que é uma mistura heterogênea, tá bom? Então toda vez que eu tenho dois elementos que não se dissolvem, tá? Eu consigo vê-los separados, eu posso dizer que é uma mistura heterogênea. Quando os dois se dissolvem, né, um se dissolve no outro, e eu não consigo enxergar, não consigo separar, eu posso dizer que é uma mistura homogênea, tá? Então essa foi a nossa experiência. Se vocês fizerem aí na casa de vocês, manda foto pra gente, tá bom? Pode comentar aqui no vídeo também o que vocês fizeram. E eu espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante. Até a nossa próxima aula de ciências no próximo vídeo. Tchau, tchau!